Gente, o assunto hoje é muito sério. Eu vou falar disso antes que seja tarde demais. Eu queria ter falado antes, mas não tinha como falar antes. É um assunto que mexe muito comigo. Eu vou me ausentar do canal um tempo, especificamente 42 dias. Sim, vou me ausentar por 42 dias. Vou fazer uma grande viagem. Uma grande viagem. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos lá entender como é essa grande viagem, porque, enfim, tá mexendo muito comigo. E vocês eram para ter avisado isso antes para vocês, né? É muito tempo, né? 42 dias. Enfim, vamos lá entender como é que vai ser essa viagem. Socorro. Bom, na verdade, eu quero ter uma crise de riso agora, né? Bom, na verdade, eu já viajei por 42 dias, sim. Vocês nem perceberam, mas foi uma viagem, de certa forma, filosófica, sentimental e ao mesmo tempo metafísica. E eu tô falando nada mais, nada menos do que Javier de Maistar, viagem ao redor do meu quarto, sim. Podem cair das cadeiras. Gente, sério, que livro, que livro. O ano já começou muito bem, com diversas outras leituras que eu fiz agora em janeiro, mas essa aqui eu posso dizer porque eu adiei tanto essa leitura. Que livro maravilhoso, né? O Javier de Maistar, o Xavier de Maistar, enfim, digam aí da forma que vocês quiserem. Ele teve uma confusão bem estranha, né? Parece que ele pertencia à academia militar, enfim. Então ele teve uma confusão bem estranha que teve que ficar isolado, né? Preso em seu quarto por 42 dias. E aí ele diz que essa viagem dura 42 dias. E de fato eu viajei com ele durante 42 dias. Nós, leitores, viajamos, podemos viajar juntos com esse autor maravilhoso. É uma mistura de ironia, de sátira, de conceitos filosóficos, mas é tudo de forma muito mais, podemos dizer, às vezes lúdica, mas ao mesmo tempo educativa e também ao mesmo tempo bem acessível, tá? Apesar de eles tocarem em assuntos filosóficos aqui, mas não tem nada de muito complexo, é algo muito simples. Então ele resolve passar, ele como não pode, né, sair do seu quarto, ele vai escrever, meio que documentar, relatar essa sua viagem de 42 dias dentro do seu quarto. E aí que vem toda a história. Isso me encantou demais, porque mexe muito conosco, sobretudo porque passamos num período muito conturbado durante a pandemia, quarentenas, e teve momentos de quarentenas muito fortes em que tínhamos que ficar dentro de casa. Aqui mesmo teve um período que até as praias aqui próximas estavam fechadas, onde a gente nem podia pisar lá para não ter aglomerações, aquela coisa toda, né? Então eu até lembro que quando eu entrei de férias, né, do trabalho, eu passei 30 dias dentro de casa lendo, até eu resolvi fazer um desafio que tem aqui no canal, li um livro por dia durante 30 dias, livros bem fininhos. Então eu viajei por diversas histórias, né? E aqui não é diferente, a gente vai viajar por 42 dias, né? Essa viagem durou 42 dias, desse autor maravilhoso. E é bem interessante, porque isso mexe muito conosco, né? E como eu falei, a questão da pandemia, mas também ao mesmo tempo essa questão da imaginação. E aqui ele trabalha muito isso, né? Essa questão da imaginação, de o quanto a nossa mente ela é poderosíssima nesse sentido de você observar pequenas coisas e você transportar isso para um outro paralelo, para uma outra dimensão. E aí isso é interessantíssimo porque é a imaginação, né? E aí me remeteu muito nesse pensamento mais uma crítica que ele faz desse cerceamento, né? Dessa questão da crítica a, podemos até dizer, dessas pessoas que querem limitar nosso pensamento, nossas digressões, nossas aventuras imaginárias, tipo assim, querem impedir de nós pensarmos, da nossa imaginação,
do livre-arbítrio, sabe? De você pensar o que quiser, ter suas opiniões próprias, de qualquer coisa que seja, enfim. E aí tem muito dessa crítica do autor, né? Do Demastar. Eu fiquei encantado com a escrita dele, toda essa questão. Tem alguns trechos aqui que me marcaram muito. Eu risquei o livro todinho. Essa edição da Antofágica tá maravilhosa. A tradução tá muito, 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 muito acessível, assim, de uma forma que tão fluida que você não consegue parar de ler. Tem um trecho maravilhoso que me lembrou muito Machado de Assis. E quando eu digo Machado de Assis, olha, não tem como não ligar este autor e outros autores a Machado de Assis. Machado de Assis, ele bebeu muito dessa fonte. Era um dos autores, esse aqui era um dos autores juntamente com o Laurence Desterne, que esse aqui, o Laurence, que principalmente esse livro, né, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Esses dois livros, né, eles foram basicamente, né, esses dois autores alicerces, pilares, onde o Machado de Assis bebeu dessas fontes aqui de forma muito grandiosa para construir diversas obras. E eu digo sobretudo Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem demais desses dois, né? Sobretudo esse aqui que eu li recentemente. E olha o trecho ele é muito mais parecido, eu achei parecidíssimo com Machado de Assis. Eu já li diversas obras de Machado de Assis e a minha favorita é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E quando eu comecei a ler esse livro, eu disse, socorro, como isso parece com Machado de Assis. E aí ele começa o livro basicamente assim, isso já no terceiro capítulo. Estou convencido de que gostaria de saber por que a viagem ao redor do meu quarto durou 42 dias, em vez de 43. Ou de qualquer outro período de tempo, mas como explicar ao leitor se eu mesmo não sei dizer. Tudo o que posso garantir é que, se a missão é longa demais para o meu gosto, não dependeu de mim encurtá-la. Eu teria me concentrado em um capítulo, né? E aí ele fala essas questões das digressões. Esse livro tem muito essa questão do zigue-zagueando. Ele vai, comenta um negócio ali, comenta outro aqui. Ele olha para um lado de um quarto, da minha mesa de escrivania. Eu olho no momento quadrado de um quarto, eu olho o teto, eu olho o chão, olha aquilo, e ele tem várias digressões. É maravilhoso. E aí quando ele remete isso, me lembrou muito Machado de Assis. Por quê? Me lembrou Machado de Assis. Essa forma de escrever, a forma de se comunicar com o leitor. Eu amo demais livros que trazem isso, né? Livro aqui, ei leitor, venha cá. Ele puxa o leitor de uma forma maravilhosa. E eu sou apaixonado por esse tipo de história. É por isso que eu gosto muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E isso me encantou demais desse autor defunto, né? E aí ele meio que chama ali a atenção do leitor. E não é diferente daqui, né? Ele brinca um pouco com essas questões, meio que ironizando questões da humanidade, dessa questão do comportamento do ser humano. Alfinetando algumas pessoas ali de forma muito ácida, mas ao mesmo tempo irônicas. É maravilhoso. E ele fala uma coisa aqui que muito me chamou a atenção, que ele diz aqui, ó: eu notei, a partir de diversas observações, que o homem é composto de uma alma e uma besta. São dois seres totalmente distintos, mas são mas tão encaixados um no outro, um sobre o outro, que a alma precisa apresentar certa superioridade sobre a besta para ser capaz de distinguir as duas. Maravilhoso, né? Tem outro trecho que muito me chamou a atenção, que diz assim: pode haver prazer mais sedutor que o de expandir a própria existência, ocupando a um só tempo a terra e os céus e dobrando, digamos, o próprio ser? O desejo eterno do homem, jamais satisfeito, não é ampliar seu poder e suas faculdades, querer estar onde não estar, recordar o passado e viver no futuro. Ele quer comandar exércitos, presidir academias, quer ser idolatrado pelas belas damas, mas quando possui tudo isso, sente falta. Sente falta então do campo e da tranquilidade.
e inveja as choupanas dos pastores. Seus projetos, suas esperanças fracassam sem tréguas diante dos males reais e inerentes à natureza humana. Ele não sabe como encontrar a felicidade. Um quarto de hora de viagem comigo lhe mostrará o caminho. Olha isso, né? Ele vai começar a divagar nesses meandros ali daquele quarto. É algo que muito me chamou a atenção, porque a gente às vezes pensa que subestimamos, né, muito nossa mente, nosso raciocínio, nossos pensamentos e a capacidade, sobretudo, da mente humana. E aqui esse livro do Javier de Maestá, ele mostra isso de forma muito ampla nessa questão da expansão dos nossos pensamentos, sobretudo da nossa imaginação, né? O quanto isso é interessante, porque veja bem, ele ficou ali enclausurado naquele quarto durante esses 42 dias e ele teve que encontrar esse meio para, podemos dizer assim, tirar a mente daquele pensamento de enclausurado, de um ambiente fechado, de preso ali, porque ele ficou ali de certa forma preso. E aí ele usou a imaginação dele para viajar. E o quanto a gente faz isso na literatura, né, trazendo isso para a literatura, o quanto a gente faz isso na literatura, o quanto a gente viaja para diversos países, diversos lugares, através dos livros, através da imaginação, o quanto a nossa imaginação viaja. Eu acho o cérebro, o pensamento, a mente, uma das coisas mais complexas e mais interessantes de todos os tempos. Eu acho que o nosso cérebro tem um segredo gigantesco, nossa mente tem um segredo gigantesco por fervilhar tantas informações e ao mesmo tempo divagar em tantos pensamentos, sobretudo nessa questão da imaginação. E aqui não falta imaginação, né? É maravilhoso, é lindo, icônico. Gente, vocês precisam ler Viagem ao Redor do Meu Quarto, desse autor francês, que eu digo a vocês, me lembra muitíssimo Machado de Assis, sobretudo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês vão amar esse personagem. É um personagem que uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que eu lembrei agora, é um personagem que nem tem nome. Lembrei agora. Ele não é mencionado. Se é mencionado o nome dele, eu acho que eu perdi, mas que eu lembre, o nome dele não é mencionado. É isso. E eu convido a vocês para viajar 42 dias ao redor do meu quarto. Gente, só uma coisa, são capítulos bem curtinhos, sabe? Você consegue ler, assim, bem rapidinho. Eu li isso aqui em menos de um dia, assim, uma manhã. Deu para ler, basicamente, esse livro. É maravilhoso. E os textos aqui, adorei. Aqui embaixo tem link, se você quiser comprar, compre. Se não quiser comprar, não compre. Se quiser comprar e-book, compre. Se quiser comprar o livro físico, também compre. Aí fica a sua escolha. Mas não deixe de ler esse livro maravilhoso, tá? Um cheiro. E até a próxima. Tchau.